E agora a última parte do nosso curso de lógica de programação, a gente vai falar das estruturas de repetição. O que é uma estrutura de repetição? Se vocês lembrarem do exemplo que eu dei lá de lavar a louça, enquanto estiver sujo, tu vai ter que lavar a louça de novo. Aí eu lavava, ele voltava, olhava, lava a louça de novo. E aí ficava nesse fluxo eterno. Então uma estrutura de repetição é um comando em programação, ou em algoritmos no geral, que ele vai seguir executando um trecho de código abaixo enquanto determinada condição for verdadeira. Enquanto a louça estiver suja, tu vai voltar e lavar de novo. Aqui eu tenho um exemplo bem simples de um algoritmo que eu fiz que ilustra essa condição. Então vamos colocar, por exemplo, aqui, faça A, faça B. Enquanto a condição C for verdadeira, então da mesma forma que a gente tinha em C, o enquanto, ele depende que uma condição especificamente junto a ele seja verdadeira para que ele execute esse trecho de código aqui. Então ele vai executar aquele trecho de novo e checar de novo. A condição segue sendo verdadeira? Se sim, ele vai executar de novo. E assim por diante. Então isso aqui, inclusive, se vocês pararem para pensar, como é uma estrutura de repetição indeterminada, até que isso aqui seja verdadeiro, surge aí um dos primeiros possíveis problemas em algoritmos que a gente muitas vezes acaba dando um pau no nosso computador por conta desse primeiro erro que a gente comete, que é criar um software, criar um programa que tenha uma estrutura de repetição dentro, então eu poderia usar aqui o enquanto, e o meu código aqui embaixo não faz nada para alterar essa condição. Eu esqueci de colocar ali dentro algo que altere a condição. Por exemplo, meu pai poderia dizer assim, ó, enquanto a louça estiver suja, tu fica sentado aí. Então eu ficaria sentado ali para sempre, porque se não tem ninguém lavando a louça, eu ficaria eternamente sentado ali. Então aqui eu preciso que ele me mande lavar a louça para que eu possa alterar a condição que faz eu executar aquele procedimento. E eu repliquei, peguei aquele algoritmo e coloquei aqui de uma outra forma, tá? Que nem eu havia colocado anteriormente, que é uma estrutura que vocês podem perceber que a gente tem aqui um certo looping aqui dentro. Tá? Existem outras estruturas de repetição em outros programas, mas todas elas, na minha opinião, derivam do enquanto. Então eu vou manter o enquanto, e eu vou manter o C, e eu mantive essas palavras especificamente, porque quando a gente começar a entender Python, a gente vai ver que é só uma tradução. O Python tem um comando chamado if, e tem um outro comando chamado while. Então, em termos de lógica de programação, é isso. A gente entendeu todos os elementos da linguagem, como utilizar eles de alguma forma. Mas, é claro, todos esses conceitos agora vão ficar mais claros quando a gente efetivamente começar a programar e tentar utilizar efetivamente esses elementos para combinar e atingir certos objetivos. Sempre que ao longo do curso vocês sentirem alguma dificuldade em entender algum conceito, fiquem à vontade para ver alguma aula qualquer aqui. Eu fiz questão de mantê-las separadas para que vocês só venham aqui e relembrem elas. Pô, o que é uma variável mesmo? O que é um C? O que é um enquanto? O que é uma estrutura de controle de fluxo? Então, esse aqui é só um curso introdutório para programação, mas é muito importante para a gente entender tudo que vem a seguir. Então, de novo, qualquer dúvida, comentários aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo módulo.